Então, a gente vai começar hoje, eu vou mostrar para vocês como que a gente reveste as partes internas do nosso organizador. Vamos lá? Então, eu vou pegar aqui a caixa 1, nós temos 3 caixinhas para esse organizador. Eu vou pegar a caixa 1, que é a caixa central dele. Então, o que que a gente precisa fazer? Aqui eu já trouxe as partes coladas, colada num tecido, né? Esse aqui é um papelão cinza, eu tô usando de 2,3 aqui nessa peça. E eu colei todas as partes, ó, centralizada num tecido, um tecido de algodão. Então, vamos lá. Depois que eu colei, eu vou trazer aqui para minha frente a base e eu vou cortar rente todos esses lados. Eu tô usando aqui um cortador circular, mas eu vou mostrar para você como que você também pode fazer esse processo com a tesoura. Então, a base você corta todos os lados. As laterais, eu vou cortar 3 lados e deixar um lado com sobra de tecido. Nesse último, eu vou te mostrar como que você também pode fazer esse processo usando a tesoura. Só encostar bem rente a tesoura no papelão e tirar o excesso do tecido. Prontinho. Depois que a gente tirou o excesso, a gente vai virar essa sobra de tecido, nós vamos virar aqui para dentro, para fazer um acabamento nessa parte de cima que vai ficar aparente na nossa caixinha. Pronto, a nossa caixa 1 já está com todas as suas partes revestidas e pronta para ser montada num próximo passo. Agora a gente vai trazer aqui para a nossa frente a caixa 2. Então, eu também tenho a base e tenho 4 laterais. Só que essa tem uma lateral diferente. Ela tem um recorte na parte de cima para dar aqui um charme, fazer um diferencial. Então, olha só, eu vou trazer aqui, vou passar cola no meu papelão, cola branca. Essa cola não é diluída em água, tá? É cola pura mesmo, aquela que você já encontra para artesanato. E eu vou colar centralizado aqui no meu tecido. Pronto, com isso eu tenho todas as minhas partes coladas também no tecido de algodão. O primeiro passo eu vou refilar igual eu refilei a outra caixinha, né? Que refilar é tirar esse excesso bem rente ao papelão. A diferença vai ser aqui nessa virada dessa parte da lateral que tem esse detalhe, né? Esse arredondado. As lateraisinhas menores, eu vou deixar a sobra de tecido aqui em cima, ó, porque é o lado onde ela vai ficar aparente quando a gente montar. A base, como a outra, eu posso tirar todos os lados. Pronto, com todos os lados refilados, deixa eu tirar só isso, não deixa ficar esses fiapinhos do tecido, tá? Você tira também. Com todos os lados refilados, eu vou também fazer a vira, ó, já posso passar cola, inclusive em 2 partes, que elas são menores, ó, e viro também. Eu quero te mostrar bem certinho, ó, esta parte aqui que é diferente, né? Tem esse arredondado. O que que a gente precisa fazer? Com a tesoura, você acompanha o corte do arredondado. Não precisa ficar exatamente redondo, tá? Ó, você acompanha para ficar mais fácil de virar e faz uns picotes, ó. Traz a tesoura para cima do papelão, porque aí ela breca aqui em cima do papelão e não corta em excesso. Feito esses picotes, aí sim eu posso trazer, ó, passar cola, inclusive no tecido nesse caso, e com o meu dedo eu vou trazendo esses picotes para dentro.
Prontinho. Agora eu posso virar o restante da mesma maneira, de forma simples. Mais uma caixinha pronta. Agora a gente vai para a última caixinha, que também tem esse desenho diferenciado que eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer. Vou colar também no tecido, ó. E já tem as minhas partes todas coladas. Eu vou repetir aqui o mesmo processo das outras duas caixinhas, que é refilar 3 lados e deixar o lado de cima com sobra de tecido. E aí vamos para o diferencial dessa caixinha, que é esse recorte na lateral número 2. Ó, eu nomeio todas as minhas peças para que fique fácil na hora de eu montar. Então, o que eu vou fazer aqui de diferente para esse corte ficar perfeito na viradinha? Eu vou fazer um corte com a minha tesoura bem aonde está formando o bico dessa lateral. Cortei, aí eu venho com a cola branca também no papelão. E com a espátula, eu viro primeiro aqui dentro e trago, aqui vai ficar um pouquinho levantado. E com o meu dedo, eu abaixo esse lado. Aí ele fica todo certinho do lado de fora. Então, mais uma vez, ó, vou abaixar esse tecido com a espátula e esse cantinho eu trago com o meu dedo mesmo, para poder ficar bem certinho. E ele fica perfeito do lado de fora. Pronto, eu já tenho aqui as minhas caixinhas revestidas. A caixinha número 2 e a caixinha número 3 eu tenho 2 peças de cada. Então é só você repetir o mesmo processo para essa e para essa daqui. A última partezinha do nosso dia de hoje é essa tirinha apenas de papelão, que vai ser o suporte onde eu vou colocar um ganchinho para prender papéis. Então você vai colar também esse papelão no tecido, com uma régua fio de cabelo, você corta em diagonal todos os 4 cantos. Se você não tem essa régua, você pode pegar o seu próprio papelão, juntar 2, ó, e colocar aqui no cantinho, e aí você corta o excesso. E aí é só fazer a virada desse tecido, que eu chamo de virada de acabamento. Ó, passo cola no papelão e também um pouquinho em cada lado do tecido e viro com a espátula. Ajeito esse cantinho um pouquinho para dentro e ele vai ficar perfeito na hora que eu for usar do lado externo. Prontinho, já tô com mais um pedacinho do nosso organizador giratório pronto. Então nós temos as 3 caixinhas, eu já trouxe aqui 2 prontas, né, que são repetidas. Vamos começar pela maior. Eu tenho aqui a base. Então aquela dica, sempre escreve na sua peça, quando você cortar, a que parte ela se refere, tá? Do seu projeto. Então eu tenho aqui a lateral 1 e a lateral 2. A lateral 1 eu vou começar por ela, por isso que eu nomeio ela de 1. Tá? Então eu coloco fita crepe nas laterais 1, sempre na parte de baixo, nas 2. E na lateral 2, eu já deixo a fita crepe colocada nas laterais. E apenas uma no centro, embaixo. Então. Pronto. Já tô com as minhas peças preparadas para eu começar essa montagem da caixinha. Então eu, com a base na minha mão, o lado sem tecido virado para mim, eu passo cola na espessura dessa lateral, dessa base. Venho com a lateral 1 e posiciono ela bem em cima da espessura da caixa. Bem em cima, bem certinha. E puxo a fita crepe com uma certa tensão. Posso acrescentar mais uma. Viro a caixinha e vou colocar outra lateral número 1.
Coloco ela de lado agora e passo a cola nas 3 espessuras, dos 3 lados. E vou trazer a minha lateral número 2, ó. Primeiro eu coloco bem encostadinho aqui na ponta, porque esse lado onde tem o tecido é o lado que vai aparecer. Então eu ponho ela bem posicionada aqui e fixo a fita crepe. Do outro lado a mesma coisa e abaixo a fita crepe. Posiciono ela aqui bem certinha nas minhas laterais e só completo de fita crepe agora. E vou fazer a mesma coisa desse lado. Prontinho. A caixinha número 1 já está pronta. E agora a gente vai repetir o mesmo processo na caixinha número 2 e na caixinha número 3. A caixa 2 eu vou fazer 2 vezes e a caixa 3 também eu vou fazer 2 vezes. Então vamos lá, eu vou montar a 2. Eu já tenho as minhas 3 caixinhas montadas. Essa daqui, a repetição dela e a repetição dessa eu já trouxe pronta. Então, você fazendo em casa, você faz essas duas vezes cada uma dessas, tá? É só repetir o processo. E você prestou atenção que a hora que eu passei cola, bem pouquinha cola, não precisa de muita. E sempre com a fita crepe para poder a caixinha ficar bem justinha, bem fixada e bem colada. Então vamos lá? Vamos começar fazendo os acabamentos externos das caixinhas que nós montamos já durante o decorrer dessa semana. Então eu vou começar pela caixinha 1. Eu tenho aqui 4 partes de acabamento e eu vou unir essas partes com fita crepe. Eu vou colocar um pedacinho de fita crepe aqui no meio e eu vou colar uma próxima da outra. Não tem uma medida específica, mas é bem pertinho, vai ficar 1 milímetro de distância, tá? Então eu vou fazer isso com as 4 partes deste meu acabamento externo, da caixinha 1, tá? O acabamento externo da caixinha 1. Aí ele vai ficar dessa maneira, toda unida. Tenho aqui, escolhi um tecido externo estampado para fazer o acabamento. E eu vou passar cola branca. Como esse acabamento é compridinho, eu preciso ir ou pegar uma folha bem grande para apoiar na minha base, ou você vai passando a cola com o rolinho e vai puxando o seu papel de rascunho. Pronto, com ele todo com a cola, eu posiciono centralizado no meu tecido, viro, depois que eu viro que eu aliso bem com a mão, para poder colar esse tecido no meu papel, que esse aqui é um papel duplex, né? Um papel cartão. É mais fininho do que o papelão que nós usamos para fazer a estrutura da caixa. Pronto, com ele coladinho, eu vou fazer aqui um corte de fio de cabelo. A gente chama na cartonagem esse corte de fio de cabelo porque ele fica bem justinho aqui no ângulo de 90 graus. Ele fica bem, uma distância bem estreitinha, o tamanho certinho para fazer a viradinha e ficar bem acabado. Estou fazendo isso nos 4 cantos. E agora é só virar o tecido nessa lateral maior, nessa outra lateral maior e apenas uma das laterais menores. A outra lateral eu vou deixar com a sobra de tecido, com uma aba, né? Essa sobrinha. Então eu passo a cola branca.
dessa maneira aqui, toda viradinha, só apenas um lado com a sobra de tecido. As outras duas laterais das outras duas caixinhas, da 2 e da 3, a gente vai seguir o mesmo passo. Nós vamos unir e colar centralizado no tecido, fazendo a vira na parte superior e a vira na parte inferior, deixando sobra nesses dois lados. Eu revesti o acabamento das minhas 3 caixinhas, lembrando que a caixinha 2 e a caixinha 3 você vai fazer isso 2 vezes. E também eu tenho aqui, para minha caixinha 2 e para minha caixinha 3, uma base, que é só um recorte do papel duplex, onde eu colei centralizado. E a gente não vai cortar nada em volta, tá bom? Agora a gente vai colar esses acabamentos nas nossas caixinhas. Não preciso tirar nenhuma fita crepe, posso deixar essas fitas aqui coladinhas, elas não vão atrapalhar. E eu vou começar montando pelo fundo, ó. Eu vou passar a cola. Agora pode ser uma quantidade mais caprichada de cola. E eu vou posicionar, ó, a minha caixinha bem em cima do papel do meu acabamento da base. Vejo se ele está certinho no lugar. E só alisa bem para ele ficar bem grudadinho. Essas sobras do tecido, a gente vai passar a cola bem próximo e vai fazendo a vira nas 4 laterais. E vai deixando esse biquinho aqui, ó, vai formando um biquinho, ó, que a gente vai cortar depois com a tesoura. Eu faço os 4 lados assim. Bem esses biquinhos agora, depois que colou todas as laterais, e com a tesoura eu corto esse excesso que ficou aqui para fora aparente. Prontinho, a base, né, já tá toda bonita, toda já com o acabamento. Agora eu trago esse acabamento aqui que nós fizemos no papel duplex. Começo a colar aqui pela parte central da frente. Ele bem justinho aqui no recorte. Bem justinho aqui embaixo também. A gente pode alisar bem com a espátula e já vai colando e já vai colocando as fitas para segurar. Já vou passar um pouquinho de cola aqui na parte de trás. Por que a parte de trás não tem acabamento? Porque ela vai encostada na outra caixinha, então não tem necessidade, não vai aparecer. Então, colei bem e essa sobrinha a gente abaixa aqui para trás. Pronto, a primeira caixinha já está pronta. Eu vou fazer o mesmo processo com a caixinha número 3. E olha só, agora a gente vai fazer o acabamento da caixa 1. E olha só, eu acabei de ver que eu virei uma parte a mais aqui deste acabamento da lateral. Deixa eu tirar ela da frente. Eu virei esses 2 lados e eu vou mostrar para vocês que esse daqui não precisava ter virado. E olha só, é só a gente vir aqui. Então, vou ensinar como é que a gente faz, arruma um erro quando a gente percebe que errou. Nada é perdido, dá para arrumar. É só você vir com cuidado e vai destacando o seu tecido do papelão de novo. Não tem problema que ele descascou um pouquinho aqui, porque não vai aparecer. Agora sim a gente pode dar continuidade na nossa colagem. Então eu trago para minha frente a peça número 1. E vamos passar cola em um dos lados.
A gente começa montando, a gente começa pela lateral onde tem a sobra de tecido. Que aí eu vou colocar ela aqui bem em cima, bem alinhadinha aqui na parte de cima. E essa sobra de tecido vai depois aqui para trás para fazer o acabamento dessa espessura também. E vamos lá, colando a volta todinha. Sempre colocando, logo que cola, a fita crepe. Com todas as laterais já coladas, agora a gente vai fazer aqui no fundo o mesmo acabamento que a gente fez nessas outras caixinhas, que é colar as voltas e deixar aquele biquinho aqui no canto para cortar depois de todo colado. Vou abaixando todas as laterais e vou dando uma beliscadinha aqui nos cantinhos. Pronto, as nossas caixinhas estão prontas, ainda estão com a fita crepe, você deixa elas secando assim durante umas 2 horinhas, depois pode tirar, certo? Então vamos lá. Eu vou trazer aqui para a minha frente a caixa número 1, que é a caixa central. E eu vou começar pelas laterais, por essa caixinha número 2, que é a caixinha maior, tá? Que aí ela vai já me ajudando a dar uma estabilidade na minha peça central, a hora que eu for mexendo para colar as demais. Então, eu vou trazer aqui a cola branca mesmo. Nesse momento, se você quiser, você pode colar com a cola instantânea, mas não tem necessidade. Pode ser a cola branca mesmo. Passei uma quantidade um pouquinho maior de cola, mais caprichada, e eu trago um pouquinho, deixo uma sobrinha. Eu vou até colocar uma régua aqui para poder marcar bem, ó, uma distância de meio centímetro só da base, ó, tá? E as laterais, elas têm o mesmo tamanho. Venho aqui, então, com a fita crepe por dentro da minha caixinha, ó, e trago pra cá, pra ela ficar bem firme aqui. E posso também colocar uma fita crepe aqui pra baixo, pra ela ir colando. Vou fazer a mesma coisa com a outra caixinha número 2, do lado oposto. Prontinho. As minhas caixinhas número 3, as duas, elas vão no mesmo lado. Uma vai um pouco mais para baixo. Aqueles estão com o mesmo tecido, acaba atrapalhando um pouquinho a visão. Mas olha, assim de pé você percebe direitinho que nós vamos colocar, ó, uma em cima e outra perto da base, embaixo. Muito bem. Olha só, já tá tomando forma o nosso organizador, já tá ficando bem completinho. Aqui eu posso colocar uma fita crepe para esse lado também para segurar. E nesse lado que ficou sem caixinha, a gente vai colocar o suporte com um ganchinho para poder colocar bilhetinhos, recados. Então vamos lá. É aquela pecinha que nós revestimos inteira, ó. Eu vou achar o meio aqui dela. Essa pecinha ela tem 3 centímetros, então o meio 1,5 centímetros. Eu vou até colocar um pedacinho de fita crepe para poder aparecer a marcação que eu vou fazer. Depois a gente tira. Vou marcar 1,5 e ela tem 10 centímetros de comprimento, então 5 centímetros. Vou marcar um pontinho onde se encontram essas duas marcações. Com essa ferramenta de furação, que é o agulhão, a gente coloca aqui no furo e vai forçando o papelão para ele vazar, ó. Cuidado com a mão atrás, tá? Vai forçando para ele vazar. Eu já tenho aqui o meu furinho. Posso tirar a fita crepe, que eu usei só para marcar o furo. E nessa plaquinha, eu vou prender essa pecinha aqui, ó. Que é um ganchinho, né? Um clipe só. Pode ser outros modelos, não tem problema. E com uma bailarina, eu coloco aqui na minha pecinha. Opa! Coloco aqui na minha pecinha, ó, aqui atrás.
e coloco, prendo no furinho. Do lado de trás eu abro essas perninhas da bailarina. Por isso que essa ferramenta se chama, essa ferragem, aliás, se chama bailarina, porque ela abre as perninhas. Curiosidades da cartonagem. E aí é só a gente colar essa plaquinha do mesmo jeito, ó, com a cola branca e fixar. Então é isso, gente, a nossa peça já está tomando forma, já está quase pronta, só falta mesmo a parte giratória. Então vamos lá. Então eu já trouxe aqui para minha bancada as minhas bases. Eu tenho 3 bases, a base 1, a base 2 e a base 3. A base 2, ela vai ser um sanduíche entre a base 1 e 3, certo? Então, o que nós vamos precisar fazer no primeiro? Revestir as bases 1 e 3, que são 4, tá? 2, 1 e 2, 3, nós vamos revestir com o tecido. Eu trouxe aqui pra gente fazer e relembrar como que faz o revestimento. Então, nós vamos passar aqui cola branca na minha base de papelão cinza. Essa daqui que eu tô usando, ó, é a base 1. E a gente vai alisar bem com uma espátula também. Vamos fazer o corte de fio de cabelo e tirar um pouquinho do excesso do tecido em todos os lados. E fazer a virada desse tecido. Passo cola no papelão e um pouquinho, uma sujadinha de cola aqui nos cantinhos. E com uma espátula a gente vira. Vou fazer isso do lado oposto, depois dos outros 2 lados. Pronto, ó, já tô com a minha base revestida, então eu tenho 2 bases número 1, que eu ainda não vou colar uma na outra. As 2 bases número 3, que é igualzinha à base número 1, eu colei, revesti da mesma forma e colei uma na outra, ó, que são 2. A base número 2, eu vou colar uma na outra antes de revestir, ó. É só fazer esse processo, ó, passar cola no papelão e juntar uma na outra. E aí você deixa secando. Depois que ela secou, você vai revestir as 2 juntas, ó, e vai fazer o mesmo processo, fio de cabelo nos 4 cantos e virar todo o tecido. Antes de colar essas 2 bases, a base 1, né, a base 1 na base 1, nós vamos fazer a montagem da parte giratória. Então vamos lá. Eu preciso de uma régua, de uma caneta e do agulhão. E também de uma bailarina. Vou pegar uma só das partes do meu papelão, da minha base número 1 e eu vou colocar minha régua, ó, alinhado com as 2 pontas em diagonal. E vou marcar uma linha aqui no meio, ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó, pôr a minha régua nas 2 pontas em diagonal e vou marcar de novo essa linha. Aonde essas 2 linhas se juntaram é o meio da minha plaquinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou furar, ó. Vou furar bem aqui no centro. Tá o furo aqui. Pode fazer um furo do tecido para dentro também. E eu vou colocar aqui a minha bailarina com a cabecinha da bailarina virada para dentro na minha base 1. Mas ainda não vou abrir as perninhas dela. Vou deixar ela aqui enquanto eu faço o mesmo estilo de marcação aqui na minha base número 2. Pode fazer por cima do tecido, não tem problema que não vai aparecer. Então eu faço uma marquinha de um lado, ponho a minha régua em diagonal de novo e faço mais uma marquinha. E a gente vai furar
com o agulhão. Agora, o furo é um pouquinho mais difícil porque eu tô com duas placas aqui juntas, né? Então, você vai girando o agulhão, ó. Você vai girando, não deixa o seu dedo próximo da saída dele, vai girando que ele vaza. E aí sim eu venho aqui com essa bailarina, ó. Ela tá a bailarina aqui, ó, na minha base número 1. Eu coloco, eu encaixo aqui nesse furinho que eu fiz da base número 2, ó. Ela encaixou aqui. Tô segurando a cabecinha da bailarina com o meu dedo desse lado. E aqui eu vou abrir as perninhas dela. Posso levemente com o martelinho, ó, dar uma batidinha, leve. Pronto, ó, a minha parte do giratório já tá começando a nascer. Agora sim eu posso juntar as minhas bases número 1, uma na outra. Eu vou usar, só para ser rápido aqui na execução, eu vou usar a cola instantânea, mas você pode fazer aí em casa com a cola branca e fixa com a fita crepe. E quando ela secar, é só tirar a fita crepe e continuar a montagem. Mas eu vou colocar aqui a cola instantânea, porque aí a gente já pode finalizar sem demora. Posso aqui vir com uns ganchinhos para ajudar e não precisar ficar segurando esse sanduíche. Deixa um segundinho só esses ganchinhos. E eu já tenho preparado as minhas bases número 3, vou só colar uma na outra, ó. Da mesma forma, você só segurar um segundinho, a cola instantânea ela age muito rápido. Posso tirar aqui já meus grampos, já colou, é um segundinho mesmo. E aí, eu vou colar essa minha base número 3 aqui na base número 2 também. Vou com a cola instantânea, ó, vou passando aqui. O cuidado que eu tenho que ter é não colocar a cola instantânea muito próximo das bordas, nem próximo da minha bailarina, para que não entre cola lá e trave o movimento de girar. Então, eu vou juntar, ó, fiz um sanduíche. Com um sanduíche mesmo. E aí a gente vem com aqueles ganchos de novo e coloca um de cada lado para me ajudar na secagem. Deixo aqui mais um segundinho esse sanduíche. Enquanto ele seca, a gente já pode trazer a nossa peça, que a gente montou as nossas caixinhas. A gente já pode... Ela ainda está toda com a fita crepe. Eu vou deixar um pouquinho ainda mais, vou tirar só essa daqui de baixo, que vai atrapalhar na minha montagem, ó. Você pode deixar as outras que não vai atrapalhar agora. Essa daqui que a gente acabou de colar, como foi com a cola instantânea, deixamos secando só um pouquinho e ela já vai estar prontinha pra gente usar, ó. Testo o giratório. Tá ótima. Então, essa parte que gira, que é a plaquinha número 1, eu vou colar aqui na minha base, tá? Vamos lá. Vou colar também com a cola instantânea para poder ter aqui um processo rápido, mas você pode fazer com a cola branca tranquilamente. Eu vou pôr a cola aqui na base da minha caixa. Lembrando de não colocar muito próximo da borda. Eu vou ver, a que estiver girando é a que vai aqui na minha caixinha. Vou virar, porque aí eu consigo centralizar melhor, ó. É só segurar um pouquinho bem apertado, se você estiver usando a cola instantânea. Se for com a cola branca, é só você colocar a fita crepe e deixar ela descansando por umas 2 horinhas, aí ela já vai estar prontinha. Pronto! Olha só, o nosso organizador giratório ficou prontinho, ó. Ainda tá cheio de fita crepe, né? Na hora que você tirar, ele vai ficar muito mais bonito, mas ele já tá com todo o processo de girar, ó. É só encher com as suas ferramentas, se você é artesão, colocar os seus lápis, canetas, tesouras, né, no seu escritório, enfim, tem 1001 utilidades. Então é isso, gente. A nossa peça já tá prontinha, você pode usar aí de várias maneiras, é uma peça multiuso esse organizador. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, façam, me marquem nas redes sociais para eu ver que vocês fizeram, né? E é isso, até a próxima!